Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu tô mandando aí um forte abraço para Edileia, tá bom? Ela é uma senhorinha muito simpática que acompanha todos os dias as mensagens aqui do Vem Segue-me com a gente, tá bom? Então um forte abraço para você, irmã. A irmã mora em Kissanami, lá no interior do Rio de Janeiro. Ela é amiga lá do Marcos Volino e da esposa do Marcos Volino, a Larissa, né, do casal ali. Então muito obrigado, irmã, por acompanhar a mensagem do Vem Segue-me todos os dias, tá bom? Um forte abraço para você. Bom, a designação do Vem Segue-me dessa semana, que eu vou compartilhar com vocês, né, que é da designação, é a sessão 124 de Doutrina e Convênio. Bom, qual é o contexto histórico dessa revelação aqui? Bom, os membros da igreja eles tinham sido expulsos de Quitra, inclusive eles perderam o templo de Quitra. O templo de Quitra foi o primeiro templo feito na restauração do evangelho, tá bom? Nos últimos dias, então ele foi o primeiro. E agora eles estavam no novo local, né? Um novo assentamento no qual eles chamaram de Navu. Tinha um outro nome ali, mas depois eu trago esse contexto histórico. A gente tem a semana toda para estudar sobre isso. Bom, então eles se mudaram para Navu. E aí o Senhor ordenou que eles novamente construíssem um templo ali, tá bom? Naquela cidade ali. E um templo vai muitos recursos, muito dinheiro ali. Então era muita despesa, né? E aí uma pergunta que vem no manual do Vem Segue-me aqui é o seguinte, né? Se você vivesse naquela época lá em Navu, acabasse de perder um templo, viu que foi muita despesa para construir aquele templo, e o Senhor mandasse construir outro templo, e alguém falasse para você assim: por que nós vamos continuar construindo templos? Né? Já foi um sacrifício ter construído aquele templo, agora um outro templo. Né? Então, nessa sessão 124, responde essas perguntas: por que nós construímos templos, tá bom? Inclusive hoje em dia também. Mas só queria passar uma informação para vocês sobre o templo de Quitra, tá bom? O templo de Quitra, ele não pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá bom? O templo de Quitra, quem ficou sendo o proprietário foi a igreja reorganizada, tá bom? Quando houve uma divisão ali, né? Depois de Navu ali, né? Vamos construir o templo e tudo, mas depois de Navu, com a morte do profeta Joseph Smith, muitos membros da igreja eles não quiseram seguir o próximo profeta, que foi chamado ali por Deus, né? Brigham Young. E Brigham Young, ele disse que todos deveriam sair dali e acompanhar ele até as montanhas rochosas, ou seja, Utah. Bom, então todos que apoiaram Brigham Young, apoiaram ali o chamado do novo profeta, foram com Brigham Young para Utah. Bom, e eles foram, inclusive a gente vai estudar sobre isso, foram em caravana, né? Ia um grupo, depois ia outro, e foram migrando então para Utah. Mas é interessante eu falar isso porque quando eles saem também de Navu, o templo fica ali na mão daqueles que estavam ali, que era a igreja reorganizada, tá bom? Que surgiu, né? Ou seja, uma ramificação da igreja de Cristo. Ou seja, o próprio nome da igreja, né, foi dado na seção 115 de Doutrina e Convênio por meio de revelação, né? Quando o Senhor disse a Joseph Smith: assim será a minha igreja chamada nos últimos dias, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Então este é o nome oficial da igreja que seria chamada nos últimos dias. Então a outra igreja ficou sendo a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Depois ela mudou o nome, tá bom? Ela mudou o nome para Comunidade de Cristo, tá bom? Então esse é o nome oficial lá. Então o primeiro templo da restauração, que é o templo de Cristo, ele pertence, tá bom? A comunidade de Cristo, tá bom? Que é uma ramificação da igreja de Jesus Cristo, que se separaram e fizeram ali uma comunidade, tá bom? Agora já o templo de Navu, que é o que nós estamos estudando aqui, que vai ser construído, e depois vai ter isso também de Brigham Young sair, né, com os membros da igreja, eles ficam ali na mão, né, da igreja reorganizada, mas eles vendem o templo para saldar as dívidas, tá bom, da igreja ali que ficou com o templo. E posteriormente, olha o que acontece, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, ela compra esse templo, tá bom? Então o templo de Navu, ele pertence à igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Bom, dadas essas informações, vamos continuar aqui na nossa mensagem. Bom, falando a respeito dos dois templos, né, o templo de Quitra e o templo
de Navu, quando foi construído o templo de Kitra, não existia ali as ordenanças que nós conhecemos hoje dentro do templo. Tá bom? Conforme eu disse, as revelações elas vão vindo aos poucos, o Senhor vai revelando aos poucos. O templo de Kitra foi muito importante porque foi dentro dele que houve muitas manifestações celestiais, inclusive para receber chaves, tá bom, do sacerdócio para se fazer ordenanças que somente poderiam ser feitas ali dentro da casa do Senhor. Tá bom? Então no templo de Kitra recebe essas chaves, né, como nós já estudamos, o profeta Elias, né, foi lá, o profeta Gabriel, bom, enfim, passou essas chaves lá no templo de Kitra. E agora, né, eles perderam o templo de Kitra, tanto que uma coisa interessante é que o Senhor falou que quando o templo de Kitra fosse construído, os membros da igreja seriam revestidos de poder. E essa palavra revestido de poder era referente às coisas que era realizada dentro do templo de Kitra, que era equivalente a uma reunião sacramental que nós conhecemos hoje. Tem oradores, tem ali a distribuição do sacramento. Tá bom? Não existia uma pia batismal, por exemplo, dentro do templo de Kitra. Tá bom? Já no templo de Navu já foi ordenado que construísse essa pia batismal para fazer ordenanças lá dentro. Então olha que interessante. Então dentro do templo de Kitra recebeu-se as chaves e no templo de Navu então é realizada essas ordenanças, tá bom? Então só uma coisa aí para a gente pegar mais assim o contexto histórico. Então olha só que interessante, toda vez que nós vamos na capela, nós tomamos os sacramentos, ouvimos os discursantes ali, nós estamos sendo revestidos de poder. Interessante isso, tá bom? Porque é o mesmo que acontecia e a promessa que o Senhor tinha dado ao templo de Kitra, tá bom? Vamos lá aqui para a mensagem aqui. Eu vou compartilhar com vocês a sessão 124, versículo 34, no versículo 37 e o versículo 38. O versículo 37 diz assim: E também em verdade vos digo, como vos serão aceitáveis vossas abluções, se não as vos fizerem na casa construída em meu nome. Então aqui o Senhor fala, como eu vou aceitar as abluções se as abluções não forem feitas dentro de uma casa construída em meu nome? Então, ou seja, tinha que ser construído um templo para se fazer certas ordenanças dentro do templo ali. Abluções, né, significa, no Velho Testamento ali, a gente pode ler muito sobre isso, só que está com outro tipo de palavra, por exemplo, lavando, né? As pessoas entravam no templo e eram lavados, tá bom? Lavados, ungidos. Então essa é a ordenança de ablução, ser lavados, tá bom? Então primeiro a pessoa tem que ser lavada, depois ungido. São ordenanças de dentro do templo, tá bom? O que acontece aqui, né? Essas ordenanças são tão importantes que a gente vai ver eu falando um pouquinho aqui sobre o versículo 38, tá bom? Então aqui no versículo 38 diz assim: Pois por esta razão, ou seja, para que se houvesse essas ordenanças, por essa razão, mandei Moisés construir um tabernáculo que deveriam carregar consigo pelo deserto, e construir uma casa na terra da promissão, que se revelassem as ordenanças que estiveram ocultas desde antes da fundação do mundo. Então fala que por este motivo Moisés ele construiu um tabernáculo. O tabernáculo ele era um templo, né? Só que ele era um templo móvel, né? No deserto. Você conseguia desmontar ele e ir para outro lugar. No deserto montava ele de novo. Então basicamente era uma tenda, né? Era uma tenda, só que era algo chique também, né? Não era qualquer coisa ali para o Senhor. Então tinha um cercado, tudo bonito, tinha a tenda. E aí tinha dentro desse templo aí, esse tabernáculo, né? Esse templo móvel, os lugares representando aí o plano de salvação, reino terrestrial, reino celestial, terrestrial e celestial ali representando o Santo Santíssimo, né, o santo lugar ali onde ficava a arca de Deus ali, a arca da aliança, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque o Senhor falou que tinha o tabernáculo, mas que depois seria construído na terra da promissão um templo. Esse terra de promissão é porque eles estavam no deserto e a terra de promissão para eles era
Canaã, toda aquela parte ali na qual eles dominariam, né? Eles não entraram com Moisés, mas depois de Moisés ali, o, o próximo líder, né, Josué, ele pegou e conquistou aquelas terras lá para as tribos de Israel. E posteriormente o templo foi construído lá, conforme disse aqui na terra da promissão, que era a terra da promessa ali para eles, tá bom? Quem construiu esse templo foi Salomão. Tá bom? Salomão ele construiu esse templo. Então, depois da construção do templo de Salomão, a gente não ouve mais falar sobre o tabernáculo, né? O templo móvel de Moisés, porque aí foi desmontado, a Arca da Aliança passou-se então para dentro do templo ali de Salomão. Bom, então o templo ele é algo bem importante para que possamos fazer essas ordenanças com o Senhor. Aqui na Revelação 124, inclusive vai falar sobre construir duas casas ao Senhor, tá bom? Uma era o templo e a outra era uma casa onde Joseph Smith iria morar, e também nessa casa teria ali, seria como se fosse um hotel hoje em dia, uma estalagem ou como é que eu posso falar ali, onde os viajantes iam vir e habitar ali, né? Iam descansar de seus labores, os missionários que voltassem na missão, depois sairiam de novo. Então era um local de repouso, como se fosse uma estalagem, tá bom? Uma pousada, eu acho que é esse o nome mais adequado. Então tinha um mandamento de construir o templo e essa pousada aqui para aqueles viajantes que estavam vindo também. E o que acontece? O esforço ele estava sendo o mesmo para construir o templo e construir ali a pousada, né? Porém, como o tempo estava passando muito depressa e eles não estavam conseguindo concluir nenhuma das duas obras, então eles focaram, né? Eles falaram, não, a gente tem que fazer aquilo que é mais importante. E qual era a prioridade? A prioridade era construir o templo do Senhor. Então eles deixaram de construir ali essa estalagem, né? Essa pousada, essa casa, e se dedicaram totalmente ao templo ali. Essa casa, essa pousada nunca ficou pronta, aliás, tá bom? Eles pegaram e se dedicaram ao templo e concluíram a obra do templo. E a pousada ali, ela ficou para trás e não foi concluída, tá bom? Só para efeito de comunicação aí. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês com isso é que nós devemos dar prioridade naquilo que é mais importante. E para isso eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, Neemias capítulo 6, versículo 3 e o versículo 4. Que foi quando Neemias, né, ele estava no cativeiro e ele foi libertado e liberado para construir, né, reconstruir Jerusalém. E ele começou ali pelas muralhas, né, quando Nabucodonosor tinha destruído o templo, tinha destruído as muralhas. E aí, então ele foi ordenado que voltasse e reconstruísse ali as muralhas, e ele começou a fazer esse grande trabalho. E enquanto ele estava fazendo isso, os inimigos ao redor, né, dos outros países ali, começaram a observar e não gostaram daquilo, né, que ele estava realmente construindo as muralhas ali novamente. E eles não queriam, não tinham interesse que Jerusalém virasse novamente uma nação ali. Então eles pegaram e começaram a intentar contra a vida de Neemias, tá bom? E aí eles pegaram e armaram uma festa, né? E falaram, vem conosco celebrar essa festa aqui, Neemias, vem com a gente, né? Mandaram mensageiros, e toda vez que eles mandavam esse mensageiro, Neemias falava a mesma coisa. Ele sabia que eles queriam impedir era a obra de Deus, né? E ele não ia parar de construir ali a muralha, né? Porque isso tinha um grande efeito. E aí Neemias responde o seguinte assim, ó: e enviei-lhes mensageiro para dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra quando eu deixasse e fosse ter convosco? Né? Ele falou, não vou deixar essa obra aqui para ir ter convosco nas vossas festas. Né? Ele falou assim, faço uma grande obra de modo que não poderei descer. Ou seja, ele deu prioridade àquilo que era importante. Já pensou se ele fosse seduzido pela festa ali, né? Inclusive, várias vezes eles mandaram ali convite para que ele fosse essa festa, que ele seria honrado nessa festa. Ele, ó, foi não, ele falava todas as vezes a mesma coisa. Faço uma grande obra de modo que não poderei descer. No versículo 8 e o 9 também é dito assim, ó. Porém, eu mandei eles dizer, porque eles começaram a falar que Neemias ele estava construindo a muralha, que ia fazer guerra de novo contra a Babilônia ou coisa assim.
para impedir, né, ele de fazer isso, né, que ele estava querendo se tornar rei, e não era esse o propósito, ele queria realmente reconstruir a cidade, servir ao Deus vivo e verdadeiro. E aí, quando as pessoas começaram a falar isso, para derrubar realmente Neemias, ele disse assim: porém, mandei-lhes dizer, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu em teu coração inventaste. Ou seja, eles estavam inventando mentiras a respeito de Neemias, que ele estava querendo ser rei ou coisa assim. Tá bom? Versículo 9. Porque todos eles procuravam amedrontar-nos. Né? Eles falavam essas coisas para amedrontar Neemias, para que ele parasse de construir ali. Só o que acontece? Neemias, no mesmo versículo 9, diz: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele se apegou mais a Deus, se apegou mais. E assim é conosco, nós devemos ter o foco naquilo que é mais principal, né? De entrar na casa do Senhor e fazer as ordenanças. Ou também, se você tem a sua rotina, quer ir ao templo, né? Você planeja, você mora longe do templo, tem que planejar essa viagem. Quando estiver chegando perto ali da viagem, vai acontecer algumas coisas para te desviar, né? Talvez algumas problemas econômicos, para você gastar a economia que você estava reservando para ir ao templo. E nesse momento você tem que fazer igual a Neemias, né? Dizer: faço uma grande obra de modo que não poderei descer. Eu guardei isso aqui para ir na casa do Senhor e eu vou na casa do Senhor. Quem mora perto também tem o seu dia de ir no templo ali, vá ao templo, planeje e vá, né? E se acontecer outras coisas ao redor que possa te impedir, você possa falar a mesma coisa. Faço uma grande obra de modo que não poderei descer. Essa é uma palavra poderosa aqui de Neemias. E a mensagem de hoje é essa, né? Sobre prioridades. Eles estavam construindo duas casas, mas o que era mais importante? O templo. Então eles focaram no templo. Muitas vezes a gente quer e tem muitos projetos em nossa vida. Então eu convido vocês a ver o que é prioridade, o que é mais importante. Por exemplo, a coisa de maior importância que está acontecendo nessa terra hoje em dia é a pregação do Evangelho. Preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, que nós possamos focar nisso, tá bom? Quando vier algo que nos impeça de fazer isso, que nós possamos dizer em nosso coração: faço uma grande obra de modo que não poderei descer. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.